Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oremos. Sempiterno Deus, nosso Criador, te rendemos imensas graças, Senhor, por tudo aquilo que Tu fazes nas nossas vidas. Apesar da nossa condição de pecadores, Tu, Senhor nosso Deus, nos amas e nos enviaste o antídoto do pecado, o antídoto contra o mal, o antídoto contra o nosso espírito de deixa andar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por todas as coisas. Muito obrigado porque nós sem Ti nada somos. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, quando na maior parte das vezes fraquejamos com a nossa fé, fraquejamos com a nossa crença, fraquejamos pensando nas coisas que na verdade são fúteis, mas são estas a que nós nos apegamos. Queremos entregar nas Tuas mãos a nossa fé, para que nesta semana, Senhor, possamos sentir com a nossa fé de que vale e valeu a pena e valerá apenas estarmos no caminho em que nós nos encontramos. Bendito Pai Celestial, és Tu que fazes novas todas as coisas. Por isso, ó nosso Deus, renova o nosso ser em conformidade com o Teu querer. No nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, nós temos para esta terça-feira, 26 de março de 2024, o texto bíblico que o lecionário sugere é São Mateus capítulo 21, versículo 28, até capítulo 25, de versículo 1 até versículo 44. Quero pedir as minhas sinceras desculpas, a minha fraca capacidade de poder entender realmente a intenção do escritor e que eu não consegui. Então pensei que deveríamos falar de uma coisa que nós nem sempre falamos, né? E achei que deveríamos falar de dois versículos, o versículo 74 e 75 do capítulo 26 de Mateus. E, portanto, Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, vamos ler o versículo 74 e 75. E assim nós lemos: Então começou ele a praquejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Palavra da salvação. Oremos. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu que és o timoneiro das nossas vidas, Tu, Senhor nosso Deus, que és o consumador da nossa fé, nesta manhã, nesta tarde e nesta noite, nós te rendemos graças por todas as coisas que Tu fazes nas nossas vidas. Viemos assim, Senhor, tal como somos, agradecendo-te pela tamanha graça e misericórdia e amor mostrados pelo facto de teres dado a recuperação necessária para a Lina, para ter realmente a alta médica, a alta hospitalar, e que, na verdade, desde ontem à tardinha ou à noitinha, ela encontra-se em casa. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, pelo livramento. Obrigado, Senhor nosso Deus, por todas as coisas que Tu fazes.
Por isso queremos te entregar também as pessoas que estão nas mesmas condições como a Lena. Cuide, Senhor, do teu povo. Cuide, Senhor, de todos aqueles que precisam de ti. Tu, ó nosso Pai, os conheces melhor e as conheces melhor do que nós. Mas queremos te agradecer. Queremos também te rogar, ó eterno Deus, pelo entendimento da tua palavra que nós acabamos de ler. Venha, Senhor, e abra as nossas mentes, abra os nossos ouvidos, abra as nossas bocas, abre, Senhor, as nossas mãos para que te louvemos com sincero coração. Pai eterno, a tua graça é tudo nas nossas vidas. Venha e capacite-nos nos merecimentos de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Nós queríamos refletir sobre as lágrimas que transformam. Lágrimas que transformam. Há lágrimas que transformam vidas. Lágrimas sentidas, lágrimas profundas, lágrimas de dor, lágrimas de arrependimento ou até lágrimas de alegria. E quão humano é chorar. O texto bíblico que nós lemos, na verdade, indica-nos a condição pela qual o apóstolo, nessa altura, o discípulo Pedro, na verdade, passou por metamorfoses de um indivíduo que tinha todo o conhecimento e tinha o poder da palavra. E na altura, na verdade, lá no Horto das Oliveiras, nós vimos a Pedro cortando a orelha por causa, na verdade, daquilo que ele acreditava ser Jesus. E na sua fé, no seu zelo, não queria realmente que indivíduos se aproximassem de Jesus. Mas neste texto, nestes 2 versículos, primeiro vemos Pedro, na verdade, sem forças, sem poder, sem capacidade de reflexão. Ele grita e diz que não conhece, ele jura que não conhecia aquele homem. E depois disso o galo canta, ele lembra-se das palavras do seu mestre, de que antes que o galo cante, você me terá negado 3 vezes. E ele fez as contas, aquela foi a 3ª vez. E ele, na verdade, diz aqui, e saindo dali, chorou amargamente. Sim, as lágrimas amargas de Pedro, homem impetuoso, que daria a vida pelo seu Senhor, do Pedro, companheiro, que nos bons dias ou menos bons, em meio aos temporais, a fome, proclamar a sua fé no Cristo Redentor. Como é humano, o Pedro que ama, o Pedro que se preocupa e o Pedro que certamente, com o coração apertado, vai atrás de Jesus preso e maltratado. Como é humano, o Pedro que se desespera, que teme e que nega Cristo diante das perguntas insistentes e do temor pela própria vida. Como é humano, este Pedro, que ao ouvir o canto do galo, reconhece que eu que amava tanto, neguei meu Senhor que se sacrificou por mim. Quantas vezes na noite da vida, quando o sofrimento e a angústia insistem em martelar
nosso coração, esquecemos que o Senhor morreu por nós? Pedro chora e suas lágrimas são exemplares. É difícil dizer que se crê em Jesus quando as coisas vão bem, quando há saúde, quando o emprego está conosco. Na verdade, em casa a família reunida, temos pão, não só o pão simples, mas temos alguma coisa a colocarmos no pão, sim. Mas é tão difícil responder com a mesma força quando estamos abatidos, abandonados, injustiçados. Pedro chora por ter negado seu Senhor quando o medo chegou. Pedro chora por ter percebido que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, Jesus não o negou. Essas lágrimas de Pedro são lágrimas amargas, são lágrimas de arrependimento, são lágrimas que transformam seu medo em fé. Na verdade, todos nós passamos por momentos na história e no decurso das nossas vidas. Nós passamos por estas marés altas de podermos dizer que tu és o Cristo, o Filho de Deus, mas também encontramos marés baixas em que uma menina pode nos trazer muito medo pelo poder que esta menininha tem, não por causa de outra coisa, como aconteceu realmente com Pedro. Pedro nega o seu Senhor, estando com ele na mesma sala. Sim, Pedro que disse: se for necessário dar a minha vida por ti, assim o farei. Sim, às vezes é preciso chorar e é preciso reconhecer que, mesmo na maior angústia, o Senhor nos acompanha e não desiste de nós. Às vezes é difícil chegarmos a esta conclusão quando a maré é baixíssima. Senhor, nosso Deus, tu que nos enviaste a teu Filho bondoso, quantas vezes a dor e o sofrimento nos fizeram esquecer que tu enfrentaste a própria morte por amor a cada um de nós. Nosso Deus e nosso Pai, nosso Salvador Jesus Cristo, transforme em fé as nossas lágrimas e ampare-nos por amor de ti. Amém.